Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço próprio para um cristão, no qual nós pensamos, comentamos as atualidades do ponto de vista bíblico, entendendo que um cristão é alguém que tem a Bíblia como sua base de vida, sua regra de fé e de prática. Nós fomos informados, alguns surpreendidos, outros talvez não, com uma posição do Papa Francisco a respeito da união homossexual, no qual ele publicamente vem defender que os homossexuais devem ter direito de também estabelecer a sua união de forma cívica, ou seja, as leis devem permitir que esta união aconteça, reconhecendo-a ao nível de um casamento. Certamente, através disto, o Papa está a abrir a porta para, num próximo passo, permitir então a bênção da Igreja para este tipo de união. A posição assumida pelo Papa é um discurso bastante agradável, no qual ele fala a respeito do direito das pessoas de serem felizes, o direito de constituírem família e poderem desenvolver a sua própria forma de expressão amorosa. Repito, alguns terão ficado surpreendidos. Aqueles que têm acompanhado, de certo modo, o desenvolvimento dos discursos e da forma de estar deste Papa não terão ficado surpreendidos, porque, na verdade, isto já era algo de prever. Do ponto de vista humano, como pessoa, o Papa Francisco tem todo o direito de tomar esta posição. Como ser humano, como pessoa, dada a liberdade que Deus nos deu ao nos criar, ele tem o direito de pensar da maneira que pensa, ele tem o direito de expressar a sua própria opinião. Do ponto de vista de um chefe de Estado, porque ele é chefe de Estado do Vaticano, ele também tem o direito de colocar a sua posição como líder de uma nação pequenina, mas de um Estado autónomo, independente. Ele tem o direito, como chefe de Estado do Vaticano, entender que a união homossexual é algo perfeitamente aceitável. Do ponto de vista da liderança da Igreja, como chefe supremo da Igreja Católica Apostólica Romana, ele também tem o direito de defender esta posição. Tem porque, segundo aquilo que são os princípios católicos, a palavra do Papa, ex cátedra, ou seja, quando ele está a fazer um pronunciamento como Papa, as palavras dele têm tanto valor quanto a revelação divina. Elas não podem estar erradas. O Papa não falha quando ele está a fazer um pronunciamento como Papa, como líder da Igreja. Portanto, como líder da Igreja Romana, ele também tem direito de fazer esta declaração e colocar essa posição. Como cristão, com a Bíblia na mão, como alguém que se apresenta como representante de Cristo na Terra, o Papa Francisco não tem direito de fazer o que fez. Aliás, o que ele fez é verdadeiramente absurdo, contraditório e vai de forma frontal contra aquilo que a Bíblia revela, aquilo que a Palavra de Deus tem para dizer a respeito do assunto. A Bíblia não esconde a sua posição a respeito da ligação homossexual. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, é afirmado de forma bastante categórica a posição da parte da revelação divina contrária a esta união. A prática não é nova, ela existia desde os tempos do Antigo Testamento, na altura do povo de Israel, assim como existia na época do Novo Testamento, quando a Igreja surgiu e cresceu. Aliás, na época do Novo Testamento, durante o primeiro século, era uma prática bastante divulgada tanto no meio da cultura grega quanto da cultura romana, olhada de forma bastante negativa por aqueles que ocupavam uma posição mais conservadora, sobretudo dentro da cultura romana que defendia os princípios do estabelecimento da família. Esta posição favorável à ligação homossexual tem a ver com a visão grega da matéria do corpo. A perspectiva grega do corpo é que a matéria é má, o espírito é bom. Esta é a perspectiva que os gregos tinham de forma geral. Logo, sendo toda a matéria má, ela não tem em si grande valor. A matéria não pode influenciar necessariamente o mundo espiritual ou o valor psicológico das pessoas. Sendo assim, para alguns, a matéria devia ser subjugada e devia-se tentar evitar todo o tipo de prazer. Por outro lado, havia uma grande corrente dentro dos gregos que defende exatamente o contrário. Se a matéria é má e ela não tem grande influência no espírito, então vamos aproveitar ao máximo o prazer. Então o conceito principal seria o hedonismo, ou seja, o aproveitar ao máximo o prazer físico. Posição certamente muito favorável àquilo que é o homem do século XXI,
que entende o hedonismo como sendo talvez a sua posição principal de vida. Quantos milhões e milhões, talvez possamos dizer mesmo bilhões, vivem para pequenos prazeres físicos, por aí que isto parece ser a única razão, o único sentido da vida existir. Nesta perspectiva, a ligação homossexual, que traz prazer àqueles que a praticam, é perfeitamente natural e aceitável como qualquer outra forma de prazer. Ninguém tem nada a ver com isto, ninguém tem nada a ver com a forma de prazer que eu gosto de ter. A visão judaica e judaico-cristã é de que a matéria não é má, a matéria é boa. Deus criou o homem e ele o fez corpo e alma, e diz a Bíblia que quando Deus fez o homem corpo e alma, declarou que era muito bom. Deus não fez a matéria, ou não permitiu a matéria como uma coisa ruim. Ela não é inferior. A matéria é boa. O corpo é bom. Foi contaminado, como tudo mais. Toda a natureza, espiritual e física, foi contaminado pelo nosso pecado e pela nossa separação de Deus. A Bíblia dá a entender que o homem não devia experimentar a morte física. A morte entra, ou seja, a degradação do corpo até à morte entra por causa da nossa separação de Deus, que era a fonte principal da vida, da energia, da qual nós podíamos usufruir e viver nesta ligação com este Deus que era um Deus pessoal e criador. Do ponto de vista cristão, judaico-cristão, sendo a matéria boa, mas tendo sido contaminada pelo pecado, o que ela precisa é ser santificada, purificada através da proximidade com Deus. Ela influencia e marca de uma forma direta a nossa vida espiritual e psicológica. E sendo assim, então o corpo não pode ser usado de qualquer maneira. O objetivo principal da vida humana não é obter prazer. O corpo, como a alma, devem ser sujeitos àquilo que são os princípios estabelecidos pelo Criador e foram estabelecidos desde o princípio. Quando o Papa fala sobre família, ele está falando a respeito da base daquilo que é a sociedade e que começa pelo casamento. Ele sabe, certamente, de que, biblicamente falando, Deus estabeleceu o primeiro casamento. Ele criou o homem e depois não criou outro homem, criou a mulher. Deus estabeleceu o primeiro casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E este é o princípio judaico-cristão pelo qual nós nos guiamos como cristãos que têm a Bíblia na mão. Nós não podemos aceitar o casamento ou a família de uma outra maneira. E parece-nos profundamente chocante que um líder que se apresenta como cristão, ainda mais líder de uma igreja intitulada cristã, tenha a Bíblia na mão e defenda que o casamento ou a família possa ser uma coisa diferente daquela que Deus fez. Não tem o direito de mudar aquilo que foi estabelecido pelo próprio Criador. Foi Deus que o estabeleceu e Ele deixou de forma muito clara quais eram os princípios para esta ligação. A verdade que nós encontramos na Palavra de Deus é que o objetivo da nossa vida é conhecer a Deus, é andar com Ele. Dentro desta ligação com Deus, nós podemos usufruir muitas formas diferentes de prazer, de forma perfeita e plena. Foi Deus que fez o homem com a capacidade para o prazer físico, mas Ele o fez para que ele possa ser experimentado dentro da relação que Deus criou, ou seja, dentro do casamento heterossexual. Certamente, o discurso do Papa é um discurso muito agradável. Provavelmente vai agradar a grande maioria. É quase certo que uma parte significativa das pessoas vai achar muito interessante. Quem concorda com a ligação homossexual vai ficar muito entusiasmado. Quem não concorda, mas também não acha que isso seja uma coisa muito importante, simplesmente vai achar este Papa é um tipo muito fixe, é um gajo porreiro que afinal de contas até aceita estas posições todas e permite que isto tudo seja feito. Do ponto de vista cristão, aquilo que foi decidido e afirmado pelo Papa, que leva a que em breve a Igreja Romana venha também trazer a sua bênção para esta união, que é declarada amaldiçoada por Deus, não pode ser aceitável. Nós continuamos a declarar a liberdade que Deus estabeleceu. As pessoas são livres para escolher o seu caminho e aqueles que escolhem uma ligação homossexual são livres para escolherem. Não podemos, como cristãos, dizer que a sua escolha foi correta. Não podemos dar a bênção para algo que Deus declarou que não podia ser abençoado. E isto é a nossa posição como cristãos bíblicos, dela nós não podemos nos afastar.